Depois de algumas discussões, Leilin e Isaac finalmente chegaram a um acordo. O clã Oakert iria arcar com o ônus de construir uma torre mago no nível Estrela da Manhã, além de fornecer-lhe todos os recursos para um portão astral. Em troca, Leilin garantiu que ele nunca divulgaria informações sobre os erros de poeira estelar em qualquer forma ou formato. Os dois tinham feito um juramento sob o olho do julgamento, que foi a pedido do rei da Montanha Azure. No entanto, ele não notou o olhar de zombaria nos olhos de Leilin. Depois disso, Leilin conseguiu que Isaac narrasse os detalhes do ataque do exército aliado ao clã Ouroboros do começo ao fim. Depois de receber essa informação, suas sobrancelhas se franzirão. Júpiter's Lightning. Depois de mandar Isaac embora, Leilin estava meio deitada no sofá, massageando sua testa e afundando em pensamentos profundos. Eu nunca esperei que fossem eles. Porque um arrogante mago da lua radiante teria algum interesse no clã Ouroboros? Antes de Gilbert e os outros reaparecerem, ninguém seria capaz de lhe dar uma resposta. O próprio Leilin só podia fazer suposições loucas. A maioria dos emissários ainda tinha que sair após o término da cerimônia, quando outro evento monumental ocorreu. O bruxo da Estrela da Manhã, Duke Leilin, anunciara seu compromisso com o líder da família Serpente de Sangue, Freya. Bloodlock eram geralmente muito exigentes quando se tratava de escolher parceiros. Isso afetaria a transmissão de linhagens e determinava a ascensão ou queda de uma família. O envolvimento de um bruxo da Estrela da Manhã implicava que o novo sangue de Kemoin se espalharia, formando outra família formidável. Embora houvesse apenas 2 pessoas na família, Leilin e sua noiva, ninguém podia negar a força de uma família com um Morningstar Warlock. Com base em alguns rumores, a linhagem de Duke Leilin era inacreditavelmente pura, e talvez até superasse a dos outros 3 Morningstar Warlocks. Sua noiva também era de uma prestigiada família Kemoin, e sua linhagem era pura. Os emissários e Warlocks poderiam imaginar uma família Kemoin excepcionalmente poderosa subindo ao poder no clã Ouroboros. Embora eles estivessem amaldiçoando por dentro, todos esses emissários pareciam exultantes com o noivado de Leilin e deram suas bênçãos sinceras a eles. Somente após o término da cerimônia de noivado, os emissários das múltiplas organizações deixaram o Fosforescence Swamp. Eles tinham visto muito nesta celebração e cerimônia, e precisavam relatar de volta aos seus mestres. Leilin finalmente pôde relaxar, lidando com alguns trabalhos diversos. Sua graça. No caminho, muitos Warlocks se afastaram quando o viram de longe, curvando-se para ele dos lados da estrada. A expressão de Leilin permaneceu solene. No máximo, ele enviou um aceno de reconhecimento na direção do alto posto de Warlocks, seus movimentos revelando uma dignidade sem limites. Seu status no clã Ouroboros fez com que ele pudesse se mover sem obstruções. Ele se dirigiu para um prédio que parecia uma colmeia, formada por incontáveis laboratórios gigantescos. Esta foi a sede do departamento técnico. Ao perceber a chegada de Leilin, houve uma onda de atividade na entrada. Shadt, que usava óculos, foi escoltado por Warlocks vestindo grandes vestidos brancos enquanto recebia Leilin. Isso fez com que ele se sentisse como se tivesse retornado aos centros de pesquisa em seu mundo anterior. Sua graça. Shadt se curvou respeitosamente. Ele estava extremamente grato a Leilin. Se não fosse por seu avanço, o clã Ouroboros provavelmente teria sido feito. Milímetros. Traga-me para o portão astral, disse Leilin, indiferente, após o aceno de cabeça. Ele então o seguiu Shadt quando entraram mais fundo. Depois de passar pelas camadas de formações de isolamento e de detecção, Shadt levou Leilin a um portão formado inteiramente de pedras astrais. Todo o portão emanava um brilho estrelado. A camada mais interna realmente possuía uma surfa rochosácea e havia várias runas brilhantes, flutuando acima da superfície do portão de pedra. Este é o portão astral do Sr. Ema. Nós mudamos para cá.
Shadet suspirou quando ele tirou os óculos. Determinamos, por meio de vários experimentos, que não há problema com o próprio portão. No entanto, houve uma interferência desconhecida que nos impediu de localizar as coordenadas, tornando a segunda tentativa de encontrar as coordenadas ainda mais difícil. Qual nível de energia você acha que é necessário para que isso aconteça? Os olhos de Lei-Lin brilharam quando ele perguntou. Receio. O temperamento de Shadet se adequava perfeitamente à pesquisa. Ele explicou as coisas como elas eram e não bateu na mata. Apenas a interferência de um reino magos da lua radiante pôde fazer com que os três anciões cometam um erro de julgamento. Reino da lua radiante. Um ótimo posto. 5 magos. No momento em que as palavras saíram da boca de Shadet, o resto dos pesquisadores tremeu, evidentemente sentindo-se fraco. Apenas uma estrela da manhã o mago foi suficiente para que o clã Ouroboros estivesse prestes a ser destruído pelas forças aliadas. E se um magos da lua radiante fizesse o trabalho sozinho? O futuro sombrio imediatamente fez com que esses warlocks de alto nível tremessem de medo. Não seja tão negativo. Lei-Lin deu um tapinha no ombro de Shadet. Apenas se concentre em salvar o mentor e os outros. Você deve trabalhar duro nisso. Entendido, Sua Graça. Uma sugestão de vergonha apareceu na expressão de Shadet quando ele abaixou sua cabeça deferencialmente. Inicialmente, ele havia se gabado de que poderia encontrar as coordenadas em 5 dias. No entanto, múltiplos desse período de tempo haviam passado, e ele ainda tinha que determinar em qual mundo Gilbert e os outros estavam presos. Toda vez que ele estava prestes a encontrar as coordenadas, ele seria obstruído por turbulência espacial berserk, impedindo de encontrar a localização real. Se houvesse a menor discrepância nas coordenadas, as duas áreas poderiam estar a milhões de quilômetros umas das outras, sendo 2 mundos separados. Com problemas internos e externos, os Warlocks definitivamente não ousariam que Lei-Lin assumisse o risco. Além disso, eles não tinham ideia se Lei-Lin os escutaria. Na verdade, mesmo que tivessem determinado em qual mundo Gilbert e o resto estavam perdidos, Lei-Lin poderia não ajudá-los. Já que eles já tinham determinado que outro mundo era uma armadilha montada por um magos da lua radiante, como ele poderia entrar como um cordeiro para o matadouro? Lei-Lin não era tão abnegada a ponto de correr esse risco. Eu deveria encontrar uma chance e cuidar desses Warlocks. Lei-Lin tocou seu queixo, os olhos brilhando com uma luz perigosa. Aqueles que o haviam instado das sombras para salvar os anciões não eram mais ninguém, mas os muitos descendentes e estudantes dos 3 Morningstar Warlocks. É claro que não ousaram solicitar nada de Lei-Lin em público, mas, desde que não houvesse provas, eram ousados em suas discussões. No caso de Gilbert, Lei-Lin era um deles e eles, portanto, tinham menos reclamações. Com Emma, Freya era uma mediadora e eles eram menos impacientes. Apenas os alunos e a família do outro Morningstar Warlock o pressionaram, e Lei-Lin estava se preparando para fazer uso deles. Ele não era santo e não salvaria os outros e, então, abandonaria seu poder para ser compartilhado. E, no entanto, Gilbert era seu mentor e lhe ensinara muito. Assim, ele iria salvá-lo, mas agora não era a hora. Lei-Lin estava confiante de que, com um pouco mais de tempo, ele poderia estabelecer sua própria autoridade e espalhar sua influência. Quando as 3 estrelas da manhã estivessem de volta, elas não seriam capazes de afetar seu status. Por isso, ele teve que fazer uso desse tempo. Embora ele pudesse usar sua força e forçar tudo, Lei-Lin não queria acabar com um clã Ouroboros que estava dividido. O relatório de Shadet era exatamente do seu agrado. Desta forma, não foi porque ele não estava se esforçando o suficiente, mas que ele estava carente de informações e não tinha como fazer isso. Lei-Lin há muito havia secretamente determinado suas coordenadas. Mas para o seu próprio P, em outras palavras, ele manteve a manha até agora.
Depois de consolar Chad e os outros membros do departamento técnico, Leilin retornou ao seu castelo. Lá, 2 preciosos convidados precisavam ser atendidos. Senhor Paul, Senhor Philip, desculpe pela longa espera. Leilin pediu desculpas aos 2 Morningstar Warlocks. Depois que as outras organizações saíram, esses 2 emissários ficaram para trás por algum motivo desconhecido. Como eram estrelas da manhã, isso também era bom para o clã Ouroboros, razão pela qual Leilin não tinha reclamações e era tão receptiva a eles. Nós acabamos de chegar também. O Duque Leilin deve ter investigado completamente. Certo, Paul sorriu, os olhos pequenos na cabeça do povo aparentemente capazes de ver a alma de Leilin. Sim, Relâmpago de Júpiter. Eles foram longe demais. Leilin cerrou os punhos, o rosto vermelho e mostrando sua raiva. Através da investigação do Departamento de Cobra das Sombras, bem como da história do Rei da Montanha Azul, ele confirmou que o Relâmpago de Júpiter estava por trás disso. Nesse caso, ele não rejeitaria as boas intenções desses 2 Warlocks da Estrela da Manhã. Eu vou ser franco com você. Aquele mago da lua radiante do Relâmpago de Júpiter tem nos encontrado uma linhagem sanguínea de Warlocks e causou conflitos com a União. Até as organizações que nos apoiam estão em guerra fria com elas, Philip disse. O lobisomem corpulento sorriu ironicamente. Leilin entendeu vagamente o significado deles. As intenções desses círculos espirituais e dos bruxos do Lobo do Vento eram buscar ajuda externa. No entanto, ele definitivamente não os rejeitaria. Os magos da lua radiante não eram existências com as quais ele pudesse lidar até o momento. Se ele pudesse puxar outra pessoa para lutar contra eles, a pressão sobre ele seria um pouco menor. Por esse motivo, Leilin não pareceu nem hesitar quando exclamou: se há algo que você precisar de mim, apenas diga a palavra. Enquanto isso era o que ele dissera, Leilin não seria tão idiota a ponto de correr para as linhas de frente sem nenhum benefício. Paul e Philip trocaram um olhar e viram a alegria nos olhos um do outro. Não importava o que fosse, a atitude de Leilin significava que aquela viagem não fora feita em vão.